Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Domingos Francisco Policarpo. Estamos aqui para estudar juntos a Palavra de Deus. Esse é o canal Pensamento Prudente. Seja bem-vindo. Vamos hoje estudar sobre um tema bastante impactante na Palavra de Deus. A segunda volta de Jesus Cristo. Você sabe que essa é a maior esperança da igreja cristã. Por séculos temos estado a esperar a segunda volta de Cristo acontecer nos nossos dias. Cada época, começando a partir de Adão e Eva, talvez. Quando Adão e Eva, por exemplo, têm o primeiro filho, Caim, ela diz que do Senhor obtive um varão. E você sabe que essa foi a promessa que lhe tinha sido dada quando ela pecou. Que o varão, a semente da mulher, pisaria a cabeça da serpente. Então, ao ter o varão, talvez Eva pensasse, então já chegou o momento em que a cabeça dessa serpente enganadora será esmagada. O mesmo não se deu, porque essa descendência, esse descendente, melhor dito, é o próprio Senhor Jesus Cristo, que viria na sua primeira vinda. Então, desde muito tempo, nós temos estado a esperar. Nós temos, por exemplo, na época do Martinho Lutero, em que não se esperou tanto a segunda volta de Cristo, mas Martinho Lutero falou uma coisa bastante impactante. Ele disse que eu estou certo que Jesus Cristo virá não depois de 300 anos. Da época de Martinho Lutero, nos anos de 1500, século XVI no caso, a 300 anos, chegaríamos aos anos 2000. Ok? Então, bem, isso dizemos sem estar a marcar data. Né? Não é nossa intenção nesses estudos. Vamos então estudar de forma bíblica e de forma aceitável a palavra de Deus. Tentemos ver o seguinte, é que a palavra de Deus é bastante contundente a respeito da segunda volta de Cristo. Por quê? Você vê que é um dos assuntos que mais se fala na palavra de Deus. Talvez o que mais se fala, o que mais a palavra de Deus toma nota, faz menção, é a segunda volta de Cristo. Por quê? Porque é a principal das esperanças de qualquer crente na Bíblia. Se você quer um evento que vai definitivamente acabar com o pecado, é a segunda volta de Cristo. Então, por que não falar tanto dela? E talvez seja por isso que muitos ao longo da história foram se equivocando, marcando data, tentando apressar coisas, tentando fazer coisas que não são recomendadas na palavra de Deus. Mas o aspecto que nos chama a atenção é o que Paulo falou sobre isso. Paulo traçou um tempo definido para o qual é seguro esperamos a segunda volta de Cristo. Você sabia? Vamos estudar. Primeiro, Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele disse que os vivos, juntamente com os mortos, ressurretos, subiriam ao encontro do Senhor nos ares. E isso aconteceria de fato. Isso vai acontecer, por exemplo. Mas o ponto que nos chama a atenção é que Paulo se inclui entre os vivos. Então, muitos provavelmente naquela época pensassem o seguinte: se Paulo se inclui entre os vivos por ocasião da segunda volta de Cristo, a segunda volta de Cristo não está para muito tempo. Porque Paulo se inclui. Logo, a igreja será levada na nossa ocasião. Pensando naquele tempo, no caso. Paulo então viu a necessidade, por causa disso, por causa da comoção que isso foi criando, de escrever uma outra carta. Portanto, a segunda carta aos Tessalonicenses. No capítulo 2, no versículo 3 especificamente, mas começando do versículo 1, Paulo adverte o seguinte: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isso não acontecerá desse jeito, sem que primeiro venha a apostasia e se revele o homem do pecado, que é ao mesmo tempo o filho da perdição. E ele vai dizer no versículo 4 que ele se assenta no santuário de Deus, querendo parecer Deus, tal. Todo mundo sabe desse texto. Mas o principal ponto que nos chama a atenção ali é o que está no meio do versículo 3. Não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é apostasia? Apostasia, sem mais delonga, é o período em que a igreja primitiva transita de igreja cristã primitiva para a igreja papal apostatada. Igreja que se vendeu ao paganismo e tornou-se depositária de quê? Dos oráculos humanos, filosóficos, deturpados. Isso se chama apostasia. E esse período durou de 538, quando Justiniano concede o cetro, não só religioso, mas civil também, ao bispo de Roma, até o ano de 1798, quando esse cetro, tanto eclesiástico, mas muito mais civil, lhe é tirado. Portanto, esse período de 538 até 1798 é chamado de supremacia papal, ou os 1260 anos. É nesse período que Paulo queria fazer menção ao dizer que
não acontecerá a segunda vinda de Cristo, ou seja, não antes disso. Mas depois desse período acontecerem, é seguro esperarmos a segunda volta de Jesus, segundo Paulo. Ou seja, estamos em que ano? Estamos em 2025. Muito tempo depois de 1798, quando esse período de apostasia termina. Temos então anos de quebras. Estamos próximos à segunda volta de Cristo. Se prepare, amigo. Você será um daqueles. Paulo não teve esse privilégio. Mas você terá o privilégio de ver Jesus Cristo em glória e majestade. Só se cuide para você não ser um daqueles, descrito em Apocalipse 6, versículo 15 ao versículo 17, que vão pedir ao Senhor, ou vão pedir às rochas, para que caiam sobre eles, escondendo-os da face do Senhor Jesus Cristo, do seu Pai. Mas se prepara para ser o grupo daqueles que vão estar vivos por ocasião da segunda volta de Cristo. Mas vão receber Cristo em glória e majestade para subir com Ele no céu. Paulo fez menção desse tempo. Isso vai acontecer em breve. Você tem que ser galardoado com esse presente. E finalmente essa aflição por tanto tempo suportada aqui nesse mundo, terminará. Quando Jesus Cristo voltar, tudo se transformará em felicidade, em luz e glória. Estejamos juntos naquele dia e usufruemos juntos o céu. Que Deus o possa abençoar.